Glória a Deus. É uma honra poder ministrar a palavra de Deus. Shalom a toda a amada igreja. Quem está feliz, diga glória a Deus. Porque é uma honra. Porque Ele já fez tudo por nós. Quem está feliz aqui nesta manhã, levanta a mão. Você sabia que é para você estar feliz? Seu nome está escrito no livro da vida. Seus pecados foram perdoados. E se Jesus vir agora, nós vamos subir. Então é para estar feliz, irmão. Aleluia, glória a Deus. Sentimos a presença dele na casa, nos louvores finais, né? É bem verdade que nós já carregamos ele dentro de nós, né? A presença em nós. Mas o Espírito de Deus está na casa. A minha alma sente isso, meu espírito foi constrangido nesses louvores. Eu sinto uma unção neste ambiente, uma unção de temor, uma unção de compaixão, de amor. Enquanto louvava, eu comecei com a minha mente de pregador, é uma mente fértil. Imaginar o Espírito de Deus andando sobre os bancos. Não o anjo, mas a presença dele andando no meio de nós. Passando. Depois a pastora subiu aqui e falou, vamos nos conectar, nos desligar dessa terra, vamos adorar. Vamos dar a Ele a glória, a presença dEle, vamos referenciar a presença dEle. Quando nós entramos por essas portas, nós temos que tirar toda a distração. Esquecer o cabelo, a roupa, a vestimenta, o perfume, o irmão, e se conectar em Deus apenas. São 2 horas, se nós não sentimos Ele aqui, nós viemos perder tempo. Se nós saímos daqui e não pôr a palavra dele em prática, nós viemos perder tempo, nós viemos encontrar os irmãos. Eu não vim encontrar ninguém aqui hoje. Eu vim encontrar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Depois lá fora você pode marcar um encontro comigo, nós vamos conversar. Mas aqui eu quero dedicar o meu tempo a Ele. A Ele, quem sabe é meu último culto. Quem sabe é o seu último culto. E há um temor em cima dessa tribuna. Por quê? Porque esta madrugada eu estava orando, eu falei, Deus, quem sou eu para pregar a Tua palavra? Quem sou eu para o Senhor lembrar de mim? Quem somos nós, igreja? Do tamanho da grandeza que Ele é, do tamanho do seu poderio, foi lido aqui o Salmo que iniciou o culto, fala da grandeza de Deus, do poder de Deus. Aleluia. Não sei se você vai gostar do estudo, ou da mensagem, ou da pregação. Mas o recado é do céu. Jonas, capítulo 1. Você que trouxe a Bíblia Sagrada. Então canta minha alma. Espírito de Deus. Tua presença, ela é tão real como os homens e mulheres que eu vejo na minha frente. Eu carrego a Tua palavra nesta manhã, Senhor. Esta é a Tua igreja, Pai. Temos 8 tópicos aqui nesta manhã. 7 tópicos. Capítulo 1 de Jonas, vamos ler os 3 primeiros versículos, que diz assim, e veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor, para Tarse. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Primeiro tópico seria
a ordem que Deus dá a Jonas. Deus fala para Jonas: Jonas, vai a Nínive. A mesma comissão que Jesus fez aos discípulos, deixou escrito para os tempos atuais de hoje, que nós achamos no livro de Mateus. Deus fala para Jonas se levantar e ir a Nínive. No livro de Mateus 28, 18 e 19, é a grande comissão. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide. Esse ide é para todos. Ide, ensinai a todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ide a todas as nações. Até então, Deus falava nos outros livros para vir até Jerusalém, para vir celebrar o Senhor no templo, para vir até Israel. Mas agora a comissão é: vai. Deus fala a Jonas, a ordem é para ele ir a Nínive. E Jonas se levanta. Capítulo 2. E levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou, mas não para ir a Nínive, mas para fugir. Diga comigo: fugir da presença de Deus. Imagine o missionário Jonas arrumando as malas, pegando os seus ternos, pegando as suas gravatas, pegando os seus esboços, os seus estudos, a sua Torá, pegando as leis de Deus, colocando ali, tomando o seu último banho, comendo a sua última refeição e se preparando para ir, mas não aonde Deus quer. Para onde ele foi? Ele desceu em Jope, ali ele comprou passagens para Tarse. Especialista em fugir, especialista em fuga, Jonas. Capítulo 2, tópico 2. Jonas se preparou para fugir da face de Deus. Por que ele não queria ir para Nínive? Nínive cortava as cabeças de quem era contra a política de Nínive e fincava nas estacas. Nínive, uma cidade adúltera. A malícia de Nínive, capítulo 2, chegou diante das narinas de Deus. O pecado dessa grande cidade, Nínive, capital da Síria, aonde tem o maior exército, maior potência de exército da época, aonde os muros são 30 metros de altura e lá em cima passa até 6 carruagens, uma do lado da outra. Uma das maiores cidades que teve na terra, hoje atual Iraque. Para esse lugar dos assírios, para esse lugar dos ninivitas, Jonas falou: eu não vou. Pode ser para qualquer outro lugar da terra, menos para Nínive. Nínive, conhecido pelos seus palácios, os seus jardins lindos. Nínive, conhecida pela sua riqueza, seu poderio, era um império. Estamos falando de um império poderoso, de um império idólatra que adorava a outros deuses da Mesopotâmia antiga. Estamos falando que quem se levantasse contra a política, a cultura de Nínive seria morto, seria envergonhado. Eles arrancavam a pele do corpo das pessoas, eles cortejavam as pessoas, colocavam para mostrar que Nínive era poderosa. E eu pensando essa semana, será que eu como pregador, eu iria para um lugar desse? Quando falamos que Jonas é covarde, que Jonas fugiu, que Jonas se escondeu, será que eu e você suportaria essa perseguição? Porque para ir para Nínive tem que ter coragem. Diga comigo, para ir para Nínive tem que ter coragem.
amar a Deus mais do que a sua própria vida. É por isso que ele se levanta para fugir. E quando no capítulo 4, 5 e 6, que vai mostrar que Jonas está fugindo de diante da face de Deus, eu não sei se tem como fugir. Quando olhamos para o Salmo 139, nós temos ali como Deus vê o homem, vê a terra. Temos ali que é um Deus onisciente, onipotente, onipresente, imutável, transcendente, poderoso. É impossível de fugir da face dele. Mas quando olhamos para os demais versículos, vemos que Jonas se preparou, mas para fugir de diante da face de Deus. E isso mostra, Jonas é o símbolo de uma igreja preguiçosa, uma igreja que não está preocupado com os mandatos, o mandamento, a lei de Deus, com as ordenanças de Deus, porque foi isso que Deus falou: Jonas, a ordem é: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive. E quando ele foge para Tarsis, ele está fugindo da presença de Deus. Ele está se distanciando da aliança que Deus tem com o homem. E isso simboliza a igreja que se distancia de Deus, que foge dos preceitos, dos mandamentos, de uma igreja preguiçosa, de uma igreja que não está nem aí para Nínive. Porque Jonas em si, ele não queria ver a salvação dos ninivitas, que eram gentios. Para Jonas era só Israel de Deus. Por muitos anos Israel guardou consigo as promessas. Deus não é um Deus só de Israel. Fomos lido aqui que ele veio buscar e salvar o que se havia perdido, Lucas 19:10, mas o ide é para todos os povos, todas as tribos, todas as línguas, todas as nações, mas Jonas não queria ver Nínive salva. Se fosse nos dias de Jesus, ele seria um fariseu. Nos dias de Jesus, o evangelho, muitos não queriam que os gentios fossem salvos. Mas para isso Jesus veio, para salvar o pecador. Vamos ler o capítulo 4, versículo 4. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se o mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamava cada um ao seu Deus, e lançavam no mar as fazendas que estavam no navio, para aliviarem o peso. Jonas, porém, desceu nos lugares do porão, e se deitou e dormiu num profundo sono. Aqui está o missionário, dentro do navio, dormindo num profundo sono. Ele estava preocupado? Não. 120 mil pessoas em Nínive, 120 mil homens, mais animais. E onde está o missionário que Deus mandou ir? Dormindo. No porão do navio. Aqui simboliza a igreja que dorme. Aqui simboliza a igreja que dorme, que precisa de um despertar. Vamos dar continuidade nos versículos. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: que tens dormente? Levanta-te e invoca o teu Deus. Talvez assim Deus te lembre de nós, para que não perecemos. E dizia cada um ao seu companheiro: vinde e lancemos sortes para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos tu agora, por que razão nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu?
E ele lhes disse: eu sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então os homens se encheram de grande temor, e lhes disseram: por que fizeste tu isso? Pois sabiam os homens que fugia de diante do Senhor, porque lhe tinha declarado. E disseram-lhes: que te faremos nós para que o mar se acalme? Porque o mar se eleva e engrossa cada vez mais. E ele lhe disse: levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa sobreveio esta grande tempestade. Então os homens remavam, esforçando-se para alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se embravecendo cada vez mais contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Senhor, não te rogamos, não percamos por causa da vida deste homem, e não coloca sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram Jonas e lançaram no mar, e cessou o mar a sua fúria. Temeram, pois, esses homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Deus enviou o vento no mar. Deus fez com que o mar se agitasse. Os marinheiros reconheceram o poderio de Deus e se arrependeram, louvaram o Senhor, fizeram um voto, sacrificaram o Senhor. Falou: Senhor, não caia a vida desse homem, de Jonas, o sangue dele em nossas mãos. Os homens, sendo ímpios, gentios, tiveram medo de Deus. E Jonas fugindo, se escondendo, dormindo. Os ímpios, o vento respeita a voz de Deus, o mar respeita a voz de Deus, e o missionário Jonas está fugindo da face de Deus. Naum, que é um livro à frente, versículo de número 3, capítulo 1, 3, o Senhor é tardio em irar-se, mas grande em força, e o culpado não tem por inocente. O Senhor tem o seu caminho na tormenta, e na tempestade, e as nuvens são pó dos seus pés. Imagine, as nuvens são os pós do pé de Deus. Quem sou eu para que Deus se lembre de mim? Quem somos nós para contender com o Todo-Poderoso? Também Naum, versículo 5, quem parará diante do seu furor? Uma pergunta. E quem subsistirá diante do ardor da sua ira? A sua cólera se derramou como um fogo, e as rochas foram por ele derrubadas. Dura coisa, igreja, é cair na mão do Deus vivo, horrenda coisa. E Jonas fugindo de diante da face de Deus. Imagine o mar embravecido, o vento soprando, os marinheiros jogando as suas fazendas, as suas riquezas, as suas posses no mar para não morrer, e gritando: Senhor, salva, perdoa, tem misericórdia, não nos deixa o sangue desse homem cair nas nossas mãos, não queremos morrer. Nós fizemos votos, sacrifícios, salva. Os marinheiros, sendo ímpios, clamaram pela misericórdia de Deus. Clamaram e Deus ouviu. Quando Jonas foi jogado no mar, Deus falou: aquieta-te, vento. Pode parar o vento. Houve a quietude. Os marinheiros sobreviveram. Mas agora Deus vai dar ordem a um grande peixe. O peixe ouve a voz de Deus e obedece. Acompanha comigo, capítulo 1. Estamos aqui no quarto tópico. Versículo de número 17. Deparou-se, pois, o Senhor um grande peixe, para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe.
E esse quarto tópico é: Jonas implora pela misericórdia de Deus, que eu tire do ventre do peixe. Mas ele não tinha misericórdia pelos ninivitas. Mas ele não estava nem aí para os marinheiros. E agora, no ventre do peixe, porque ele está clamando e pedindo misericórdia. Olha o capítulo 2, que é o quinto tópico. No capítulo 2, e orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe. E disse: na minha angústia clamei ao Senhor. Isso me lembra o Salmo 40. E ele me respondeu: do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz, porque tu lançaste no profundo, no coração dos mares. E a corrente me cercou, todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos, todavia tornarei a ver o templo da tua santidade. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Eu desci até os fundamentos dos montes, dos ferrolhos da terra correram-se sobre mim, para sempre, mas tu livraste a minha vida da perdição, ó Senhor meu Deus. Quando desfalecia em mim a minha alma, eu me lembrei do Senhor. Entrou a ti a minha oração no templo da tua santidade. Os que observam as vaidades vãs deixam as suas próprias misericórdias, mas eu te oferecerei sacrifício com voz do agradecimento, o que votei pagarei. Do Senhor vem a salvação. Do Senhor vem a salvação. Não é do homem, é de Deus. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou Jonas na terra, na praia. Precisou dele estar no ventre de um peixe para ele pedir misericórdia. Precisou dele ver o vale da sombra e da morte de perto. Precisou de estar sua cabeça enrolada com algas, igual nós vimos, descer aos ferrolhos da terra. E agora Deus fala ao peixe, e o grande peixe obedece à voz de Deus. A criatura, os animais, a natureza obedece à voz de Deus e o homem não. Quantas das vezes nós desobedecemos a voz do Espírito Santo? Quantas das vezes deixamos de pregar, de falar, de orar, de jejuar, de ler a palavra, de meditar, de fazer visita? Quantas das vezes nós somos os culpados? Não Deus. De que se queixa o homem a não ser dos seus próprios pecados? Dá uma olhada para você, e quem é você perante esse Deus que as nuvens são os pós dos seus pés? Como Isaías diz, ele está sentado no alto e sublime trono, e as suas vestes tão grandes que desce, passa o sol, passa a lua, passa esses céus, as vestes dele desce aqui embaixo, a barra da veste de Deus, aqui no templo. Ele está lá na altura, soberano, o Rei dos Reis, o Rei da glória, irmãos. Quem somos eu e você para falar alguma coisa, questionar alguma coisa, se não obedecer? Deus fala para o peixe vai e vomita Jonas no local onde era para ele pregar a palavra. Aí, o próximo tópico seria: Deus repete a ordem a Jonas. Porque no capítulo 3 diz assim: e veio a palavra do Senhor a segunda vez,
pela segunda vez a Jonas, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive, e prega contra ela a pregação que eu te disse. A pregação que Jonas tinha não era uma pregação boa, de compaixão, de amor, não. Era uma pregação de juízo, de cajado, de correção. Nínive, em 40 dias, Deus vai destruir a cidade. Se não haver arrependimento, Deus vai destruir a cidade. Uma mensagem de juízo. E outro pregador não estava nem um pouco empolgado. O pregador não queria, na verdade, nem estar lá pregando. Esse era o Jonas. Jonas não se mostrava interessado que Nínive fosse salva. Na mente, diga Jonas, cabeça dura. Na mente dele, Nínive era e é inimiga de Israel, mas não estava naquele tempo preocupado em destruir Israel, porque era uma potência, estava nos seus momentos de glória. Mas eu pregar para os meus inimigos, e ele também sabia que se pregasse, Nínive se converteria, e Deus não iria destruir. Vou ler o Salmo 108. Porque Jonas não queria que Nínive fosse salva. 108, versículo 103, perdão, versículo 8. Misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. Salmo 103, 8. Deus é misericordioso, piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. É por isso que no vendo peixe ele clamou, que ele sabia que Deus ia ouvir ele. E ele não queria ir para Nínive, porque ele sabia que Nínive, os ninivitas iriam se arrepender e Deus não ia destruir. Ele prega em Nínive. Capítulo 3, versículo 3. E levantou-se Jonas e foi a Nínive segundo a palavra do Senhor. E era, pois, Nínive uma grande cidade de 3 dias de caminho. E começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida, destruída. Arrependam-se. Imagine ele andando nos becos, nas vielas, nas praças, no centro de Nínive, nas ruas de Nínive, pedindo para as pessoas se arrependerem. Que juízo era de destruição, Deus iria destruir, subvertir Nínive. E os homens de Nínive creram em Deus, e proclamaram um jejum, e vestiram de panos de saco, desde o maior até o menor, porque esta palavra chegou ao rei de Nínive. E levantou-se do seu trono, e tirou de si as suas vestes, e cobriu-se de pano de saco, e assentou-se sobre cinza, humilhou-se, sinal de humilhação, e fez uma proclamação. Ei. E fez uma proclamação que se divulgou em Nínive, por um mandato do rei, por seus grandes, dizendo: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, porém coisa alguma, nem de pasto, o rei, ele fez um edito, uma proclamação, versículo 7, e fez uma proclamação que se divulgou em Nínive, pelo mandato do rei aos seus grandes, dizendo: nem homem, nem animais, nem boi, nem ovelha,
provem coisa alguma, nem lhes dê pasto, nem bebam água. Mas os homens e os animais estarão cobertos de pano de saco, e clamarão, e clamarão, e clamarão fortemente a Deus. E clamarão fortemente a Deus. Quando você olha para essa história, você vê o marinheiro clamou. Sim ou não? Sim. O peixe obedeceu. O vento obedeceu. Nínive perversa, pecadora, pecaminosa, maliciosa. A malícia chegou diante de Deus. Se converteram. Se converteram e clamaram. Começaram a clamar do rei, do maior ao menor, do mais velho ao mais novo. Jejuaram 3 dias. Não comeram, os animais não comeu, jejuou, se humilhou, opróbrio, cinza. Creio eu, alguns raparam a cabeça, jogaram cinzas, enjoelharam, porque clamou ao Senhor, clamando-se ao Senhor, e se converteram, cada um do seu mal e da violência que há nas suas mãos. Versículo 9, quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá, e se apartará o furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Um povo ímpio, idólatra, é melhor nós clamarmos. Quem sabe Deus não vai voltar-se atrás e não vai nos destruir. Quem sabe Ele vai retirar o seu furor, a sua ira. Vamos clamar. Você consegue imaginar mais de 120 mil pessoas clamando a Deus num dia? Vamos entrar dentro de Nínive agora com a sua mente. Imagine você vendo homens, mulheres, senhoras e senhores, animais sem água, sem bebida, o povo clamando, uma multidão clamando a Deus. Ó Deus misericordioso, bondoso, piedoso, perdoa a nossa nação porque pecamos falhando, perdoa a nossa cidade, Senhor, perdoa porque desobedecemos as leis, os mandamentos, tem misericórdia, Senhor, o Senhor é tardio em irar, o Senhor não tem prazer na morte do ímpio, Senhor, perdoa a nossa nação, perdoa Nínive, perdoa, Senhor, a política de Nínive, perdoa essa geração maligna, essa geração pecaminosa, essa geração que traz vergonha, perdoa, Senhor, o teu povo, perdoa, 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 tem misericórdia, tem misericórdia, tem misericórdia. E aquilo vai subindo como um incensário, uma fumaça diante das narinas de Deus, e é isso que Deus quer, é isso que Deus queria. Ei, eu sinto o Espírito de Deus aqui. E nos nossos dias não é diferente. Deus quer que nós nos humilhamos. Deus quer que nossa nação se humilhe. Posso ler 2 Crônicas? Oh, Espírito Santo, eu sinto o Senhor aqui. Precisamos nos humilhar, igreja. Precisamos descer. Foi falado aqui, tira o meu orgulho, quebra o meu orgulho, a altivez, a prepotência, a arrogância. Nós não somos nada, igreja. Eu só estou pregando pela bondade, misericórdia e dom. Aleluia. 2 Crônicas 7, 14, se o meu povo, vamos ler comigo, se o meu povo, diga igreja, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Esta é uma palavra fidedigna, fiel e tem um peso justo. Oh glórias, Espírito Santo. 30 segundos só para sentir a presença dele, irmão. Levanta o fundo, irmão.
Nínive está clamando. Nínive está clamando. O Evangelho tem efeito, igreja. Conhecereis a verdade vos libertará. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Uma frase de Lutero: a mão esquerda da ira de Deus foi substituída pela mão direita da bênção e da liberdade. O que era juízo, o que Deus vinha com vingança e matança, a oração, o jejum mudou a sentença de Deus. Quem sabe se não voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não perecemos. Versículo 10 do capítulo 3. E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho. Os demônios tiveram que mudar de Nínive. Não tinha mais prostituição, pecado, morte. Por quê? E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu caminho, do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que faria, e não o fez. O mal cessou, a destruição cessou, o espírito de vingança, de ódio, de inveja, sumiu de Nínive. A malignidade cessou em Nínive, porque os homens se renderam a Deus, se voltaram para Deus. Isso não pode acontecer no Brasil? Pode. Isso não pode acontecer em São Paulo? Pode. No Rio de Janeiro? Pode. Quando? Quando nós se voltar para Deus e se arrepender do nosso pecado. Deus quer fazer isso na nação brasileira. Deus quer fazer isso no Rio de Janeiro, em São Paulo. Deus quer fazer isso em Nova York. Deus quer fazer isso na Coreia do Norte, na Coreia do Sul. Deus quer fazer isso no Afeganistão, em Somália, no Líbano, na África, no Oriente Médio, no Ocidente, na América Latina, na Ásia. Deus quer salvar a humanidade. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Deus teve um único filho e fez dele um missionário. Jesus falou: olha, os ninivitas se arrependeram, mas se essa geração maligna aí, pecaminosa, não se arrepender, eles vão ser julgados no dia do juízo. E o que nós precisamos de fazer? Nos arrepender. Capítulo 4. Mas desgostou-se Jonas extremamente disso, e ficou todo ressentido, e orou ao Senhor e disse: Senhor, não foi isso o que eu disse? Ou seja, ele está dizendo: eu sabia que isso ia acontecer. Ele não queria que Nínive fosse salva. O missionário que está desgostoso, descontente. Olha aí, eu sabia que o Senhor não ia destruir, não. Eu sabia que eles iam se arrepender. Estando ainda na minha terra, por isso me preveni, fugindo para Tarse, pois sabia que és um Deus piedoso, misericordioso, longânimo e grande em amor, benignidade, e que te arrependes do mal. Olha o que Jonas vai pedir: peço-te, pois, ó Senhor, tira a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. E aqui eu finalizo o último tópico, que seria: o maior obstáculo foi Jonas.
O maior obstáculo da obra de Deus não foi o peixe. Depois nós vamos ler aqui, vamos deixar aqui para você ler, a boboreira, que a boboreira, Deus fez uma planta crescer para fazer sombra para Jonas. Até o verme que comeu a raiz da boboreira para ela secar, obedecia a voz de Deus, e o Jonas não obedecia. Ele obedeceu, mas sem vontade de pregar. Ele obedeceu desgostoso, sem motivação. A mensagem de Jonas não tinha motivação, não. Não tinha compaixão, não tinha amor. O maior obstáculo foi Jonas. Qual é o pecado de Jonas? Um missionário a qual o coração não está na missão. E é muito triste isso. Um missionário a qual o coração não está na missão. E eu vou finalizar lendo Romanos 10, 12, 15. Diz assim, Romanos 10, 12, vamos ler até o versículo 17. Porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele a quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, conformosos os pés do que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedecem ao Evangelho. Pois Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Versículo 14. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele que não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? E como pregarão se não forem enviados? Fique em pé, igreja, por gentileza. Como igrejas, precisamos despertar do sono, do porão. Precisamos sair do porão e despertar do sono. Precisamos sair do conforto das nossas casas, do nosso cotidiano. Estamos confortados. Nós deixamos de orar como é para orar, de pregar como é para pregar, de evangelizar como é para evangelizar. Jonas, dentro desse porão, desse barco, ele simbolizava a igreja. O vento mandado de Deus, soprando os fortes ventos no mar, aquela tempestade, simboliza Deus soprando o mundo aí fora, como está aí fora, o caos que está aí fora. E a igreja dormindo, desapercebida, retendo o chamado, o mandato de Deus. Ainda há povos, tribos e nações não alcançadas. Posso orar por você? Em seu lugar. Se você sentir vontade de vir à frente, fica ao seu critério. Mas no seu lugar, coloca a mão no seu coração. Diga comigo, Senhor, perdoa, Senhor.
das vezes que deixamos de pregar, das vezes que deixamos de evangelizar, das vezes que fugimos. Perdoa pelo nosso comodismo, perdoa pela nossa preguiça. Desperta-nos, ó Pai. Desperta, Senhor. Perdoa, Senhor. Eu me arrependo nesta manhã. Eu me arrependo nesta manhã. É tempo de se arrepender. É tempo de se voltar ao Senhor. Senhor, eu me arrependo diante da Tua presença. Tem compaixão, Senhor. Tenha compaixão. O Senhor é um Deus benigno. O Senhor é um Deus bondoso, um Deus amoroso. O Senhor é um Deus que é tardio em irar, Senhor. Senhor, como igreja, Senhor, eu tenho feito tão pouco. Como igreja, Senhor, eu tenho me acomodado, eu tenho me aconfortado. Como igreja, eu tenho orado tão pouco. Como igreja, eu tenho lido tão pouco a Tua palavra, Senhor. Salva esta nação. Eu faço parte, você faz parte do plano de Deus para salvar o Brasil. Senhor, ora pelo seu país. Senhor, que haja arrependimento no Brasil, que haja arrependimento nessa cidade de Valinhos, que haja arrependimento nas autoridades dessa cidade, Senhor. Transforma, Senhor, o meu país, a minha cidade, transforma a minha família, que haja arrependimento na família, no seio familiar. Senhor, tem misericórdia de nós. Nos arrependemos, nos envolve com Teu amor nesta manhã. Nós temos um temor de Ti, Pai. Não nos deixe cair no Teu furor nem na Tua ira. O Senhor é um Deus bondoso, amoroso, misericordioso, Pai. Eu faço um outro pedido: levanta esta geração. Levanta, meu Pai, homens e mulheres que vão levar a Tua palavra, o Teu avivamento. Atos 1:8, o Senhor disse, Pai, para ir. Oh Senhor, levanta o Jonas, levanta homens e mulheres, criança, adolescente. Levanta, Senhor, aqueles que estão dentro do Teu plano, que é salvação. A Tu pertence a salvação. Amém, igreja? Quero convidar os pastores, os auxiliares, os cooperadores para estar orando, intercedendo, os ministros que ministram sobre os jovens, adolescentes, os líderes. Se você sentir, se você quer oração, ou se você só quer vir até o altar e se quebrar, se esvaziar, se humilhar, chorar, a palavra que você quiser pôr aí, ó. Vem, se derrame nos pés do Senhor. A minha vontade é só chorar e pedir misericórdia. Perdoa, Senhor, pelos meus pecados. Obrigado por me salvar, Senhor.